Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Olá, professor Matheus. Olá, professor Borsal. Tudo bem? Bem, estamos aqui para mais um vídeo em que vamos manter o formato do último, né? Em que a gente traz algumas notícias, coloca um pouco da nossa opinião. Acho que foi um formato que deu bem certo. E hoje a gente vai trazer alguns itens para a discussão, para a nossa pauta, que eles têm um potencial de envelhecimento rápido. E é até por isso, né, nós estamos gravando aqui, hoje é dia 14, uma terça-feira, que o nosso vídeo vai ao ar mais cedo. Então, quinta-feira já estaremos com esse vídeo no ar. Ou seja, hoje é quinta-feira, virtualmente. Exatamente. Né? Hoje é quinta-feira, então a todos uma excelente quinta-feira e vamos à nossa discussão, então. Só para quem, então, né, está nos acompanhando, às vezes pode ser que alguma coisa que a gente comente aqui já esteja com algumas novidades, especialmente quando a gente fala de guerra, de conflito e, mais do que tudo, agora que é um grande tema da semana, né, farpas online entre a Santa Igreja e o governo norte-americano, que é um tema do nosso debate para daqui a pouco. Que talvez se pacifiquem milagrosamente. Pode ser uma intervenção divina. O primeiro dos assuntos que a gente vai trazer aqui, então, são algumas das eleições que estão acontecendo aí mundo afora, não é, professor? Vamos lá. Tivemos duas eleições, Borsal. Tivemos uma eleição na Hungria, que você já vai comentar, trazer aqui para nós, mas eu queria trazer uma outra, que é uma eleição de primeiro turno no Peru. Então, novamente, a gente falando do Peru aqui, o Peru se apresentando... Você prefere, você gosta? Um país que teve, nos últimos 10 anos, está caminhando para o seu 10º presidente, uma média de 1 ano por presidente. É um absurdo, né? É mais rotatividade do que o técnico do Corinthians. E olha que a gente tenta. Pois é, e olha... O que nós vamos dizer sobre o Peru e o que é importante? Eles estão, né, numa eleição que vai para o segundo turno. Nós temos 2 candidatos que vão só lá em junho, então tem um longo período até que essas eleições ocorram. E nós temos uma figura já carimbada, já conhecida, que é Keiko Fujimori. Keiko Fujimori é filha do ditador peruano Alberto Fujimori, que ficou no poder no Peru no final do século XX, durante 10 anos, aparelhou o Estado, mais ou menos o que aconteceu, né, na Hungria com Viktor Orbán, que a gente vai comentar. Uhum. E Keiko Fujimori não é a primeira vez que aparece, ela já foi a segundo turno, já concorreu, mas nunca foi presidente do Peru. E agora ela concorre com um outro candidato, Aliaga, José Aliaga, que é também um candidato de direita. Então nós teremos um segundo turno de 2 candidatos de direita que prometem, tem como seu plano de governo algo em comum, que é o combate ao crime, prisões mais severas, uma legislação que combata tráfico de drogas, mais ou menos aí na esteira do que a gente tem, né, no Keiko Bukele em El Salvador, promessas que nós tivemos também, né, em outros países como no Chile, de José Antônio Cast. E tudo isso leva, né, uma América Latina aí para um viés mais à direita. O fato interessante é que a primeira colocada é Keiko Fujimori, que teve menos de 20%. Os 2 candidatos não chegam a 35%. Ou seja, nós temos aí uma quantidade de mais de 60% dos peruanos que vão ter que mudar o seu voto do primeiro turno. Pulverizou totalmente essa eleição. Pulverizou completamente. O que é algo revelador do quê? Do fato de que o Peru teve 10 presidentes e nenhum presidente se firma como chefe de governo, não consegue fazer aliança, não consegue ter um congresso favorável e, portanto, nem Aliaga nem Fujimori podem ter um governo tranquilo no Peru. Não devem. Eu acho que é muito sintomático ter como candidatos em segundo turno 2 pessoas que representam uma sociedade tão... Eu nem sei o que dizer. A verdade é que eu nem sei o que dizer. Eu não sei qual é o melhor adjetivo para chegar nisso. Porque a filha do ditador, que foi condenado internacionalmente... Que morreu há pouco tempo, eu não me lembro o ano. E o Aliaga. E o Aliaga, que é o espelhado em figuras... Pelo menos controversas. Caricaturais, né? Às vezes. Às vezes.
Eu comecei a rir quando você estava falando, porque eu fiquei pensando que o Aliaga, que quer fazer o Peru crescer, é conhecido por ser um celibatário. Ele é. Isso? Ah, você pensou na piada Eu na pensei sua na piadinha. O Aliaga é celibatário desde a juventude, aos 19 anos. Ele é um grande defensor dos bons costumes, contra a criminalidade, contra, né, a perversidade. Então, ele é um defensor de costumes bastante conservadores. Né? Então... E como você disse, isso é uma manutenção certa do Peru à direita, do uma guinada à político, direita, né? Assim. E isso faz sentido com o que a gente tem visto na América Latina, na Europa, no mundo, né? O mundo tem observado essa guinada à direita, e eu acho que isso vai ainda durar algum tempo, porque é o que a gente costuma ver, né? São períodos de dominância maior de um ou de outro espectro. Agora, não consigo ver, e não estou falando agora mais de espectro político, não sei o que você acha, não consigo ver o Peru com uma boa perspectiva política estável, de uma capacidade de governar, uma governabilidade estabelecida. Me parece Também que ainda vejo. tem um caos ali. Também não vejo. Os governos são instáveis, o crescimento peruano é baixo, os índices de criminalidade não são tão altos se a gente comparar com o Brasil ou outros países da América, mesmo Colômbia, só que não se forma um governo. Quando o governo está ali, temos um presidente, ministros, rapidamente o parlamento faz uma moção que seja de impeachment, de impedimento do sentido de que ele governe. Então, não devemos esperar nem de um nem de outro, que sejam quais forem, né? Uma tradicional relacionada a Fujimori ou um novo nesse espectro, né? Esse outsider. Um novo velho. Um novo velho também não podemos esperar muita coisa. Você disse que houve, né? Que há no mundo uma guinada à direita. Na América Latina, sim. Mas nós tivemos uma direita extremamente tradicional caindo. Eu quero falar sobre isso, mas eu acho que eu vou dar um tapa ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só tirar o cabo. Isso. Dessa luz. Todos puderam ver muito de perto seu ombro. Pois é. Que hoje foi tratado, é isso? Exatamente. Muito bem. Me diga então, nós temos o quê? A direita fortalecendo-se no mundo, mas uma das direitas mais tradicionais do mundo, a direita da Hungria, não ganhou uma eleição histórica. Isso, uma extrema-direita não ganhou uma eleição, perdeu essa eleição para uma centro-direita, é verdade. O espectro político não muda o seu equilíbrio ali, mas, de fato, o Orbán, que estava aí há 16 anos no poder... Viktor Orbán, e que tinha, por certo, essa vitória, né, até momentos antes da sua eleição, foi derrotado pelo Péter Magyar. Você sabe o que é Magyar em húngaro? Eu não faço ideia, professor, o que é Magyar. O húngaro é uma língua, segundo o Chico Buarque, a única língua que o diabo respeita, de tão difícil de se aprender. E ela é meio fora de todas as línguas europeias. E Magyar em húngaro é húngaro. Então é como se o novo primeiro-ministro fosse o Pedro Húngaro. Seria o João Brasileiro. João Brasileiro. É isso. Nossa, que parece que a gente está convivendo sintonia. Muito. E foi muito comemorada, né? Teve uma cena... Essa cena é maravilhosa. Cômica ou lamentável, mas maravilhosa, do possível novo ministro da Saúde. Isso. Comemorando muito efusivamente, né, essa vitória. E mostrando ali suas habilidades como um dançarino, que eu acho que todo mundo tem que ver esse vídeo, ele é desenvolto. Esse vídeo, ele dançando na comemoração, ele estava muito feliz, eu acho que ele se soltou, ele fez até o passinho da guitarra do AC/DC do Angus Young. O chutinho, né? E fez bem, diga-se de passagem. Você conseguiria fazer? Não vou nem tentar aqui. E, de fato, isso mostra mesmo uma... Será que a gente pode chamar de despolarização? Não, eu acho que não é uma despolarização, mas você sai do extremo, o que é importante, mas o que isso significa para o mundo, eu acho que tem uma simbologia grande, porque é um grande aliado de presidentes também mais extremistas, como Milei, Trump, e o próprio, você citou ele agora, o Cast, do Chile. O Cast. Então, existe um enfraquecimento dessa figura do extremista, porque o extremista húngaro agora perdeu para o cara que é um pouco mais moderado, enfim. E isso também pode significar, e aí a gente vai ter que ver com calma, não sei o que você acha,
o apoio do Trump perde importância, pelo menos na Europa ali, com quem ele tem tido alguns desentendimentos por conta de falta de apoio na questão do Irã. O que você... De todas essas figuras, né, a Hungria não é um país central na Europa, não é mas ele tá lá antes do Trump, ele tá lá antes do Milei, ele tá lá antes do primeiro mandato do Trump. Então é simbólica a sua derrota. Diga-se de passagem, ele reconheceu imediatamente, ligou para o Peter Magyar, congratulou, reconheceu a derrota e ressaltou a democracia na Hungria. Que é o que se faz. Que é o que se Quando faz. você perde uma eleição, você aceita essa derrota e você passa ao poder. A nova, né? O Viktor Orbán recebeu muito apoio. O vice-presidente antes, J.D. Vance, dos Estados Unidos, antes de ir para o Paquistão, ele estava na Hungria, fez campanha, parece que ele conseguiu um total de 0 votos na Hungria, mas o que aconteceu foi que eles perderam numa eleição que os húngaros tiveram votação recorde. Então havia um cansaço, não é? Uma economia já um pouco enfraquecida dentro da Europa, e a grande mudança que vai acontecer, que eu vejo, pelo menos anunciada, é que o Peter Magyar, ele não é um governo de esquerda, é um governo de direita, é um governo conservador, não mudará muita coisa, acredito eu, na questão da imigração, ou melhor, de não aceitar imigrantes. O que vai mudar é uma aproximação em relação à União Europeia. Então, enquanto Viktor Orbán, ele se desentendeu com o Putin no ano passado, mas ele é muito aliado do Putin e dos Estados Unidos, então ele tinha uma posição favorável nesses dois grandes blocos, o Peter Magyar vai se deslocar em direção à União Europeia. Possivelmente, daqui a uns anos, com uma economia mais estável, entrar na zona do euro, porque não é zona do euro até agora, é uma moeda meio doida também, igual a língua, e, tudo meio doido. E aí foi comemorada a vitória pela União Europeia, pela Ursula von der Leyen, pela Giorgia Meloni, Macron, a Friedrich Merz da Alemanha, que a Hungria estaria agora voltando, né, para a União Europeia e voltando as costas para a Rússia. Eu acho que essa é uma grande mudança que a gente pode sinalizar. Que é um momento emblemático também para isso acontecer, um momento de guerra, a Rússia atacando a Hungria, já metiu a Ucrânia, e esse ataque envolve diretamente a União Europeia, com quem a Ucrânia também se aproximava ali. Então eu acho que a gente pode dizer que essa vitória, ou melhor, essa derrota do Orbán, significa também um enfraquecimento do poder de influência da Rússia ali naquela nova cortina de ferro, naquele limite entre território russo e a área de ocorrência ali da União Europeia, até onde vai a União Europeia. É muito interessante, eu estive na Hungria nesse janeiro, passei um frio do cacete, né, porque fazia menos 11, mas eles pensam, o rio Danúbio, né, divide Budapeste ao meio, e Budapeste é vista como uma parte, é Buda e Peste, né, são duas cidades aí que se juntaram, uma parte Europa Ocidental, outra parte Europa Oriental, então seria a porta de entrada ou a conexão. Então a Hungria tem esse peso e talvez agora esse peso esteja pendendo para o lado da União Europeia, da Europa Ocidental, é o que a gente vai ver. Pode ser. Falando em Danúbio, você já dançou o Danúbio Azul com alguém? Não. Não? Não. Vale a pena? Não sei. Acho que vale, né? E ainda nesse contexto de lideranças, né? Seguimos para uma nova pauta? Uma nova pauta, mas falando de talvez a maior liderança política do mundo atual com a maior liderança religiosa, talvez? Ah, com certeza, né? Tivemos um entrevero entre o Papa Leão XIV não é possível. E o presidente Donald Trump. Um entrevero que não foi... Não é possível, isso não existe. Via redes sociais, um entrevero que foi acusações de lado a lado, este Papa não é bom, o Papa responde que não tem medo do Trump, que vai continuar pregando o evangelho, Donald Trump dizendo que o Papa só foi escolhido porque ele é presidente dos Estados Unidos e o mundo queria um Papa norte-americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele fez toda a sua vida no Peru. O Papa dizendo, não, eu não vou fazer nada, até que o Donald Trump postou, isso é a coisa dele, a cara dele, né? Ele postou uma foto, acho que todo mundo viu, se ninguém viu a gente coloca aqui para que as pessoas vejam. Conta um pouco, como é que é essa foto? Descreva são aquelas montagens de meme, né? O mundo se não houvesse caroço na azeitona, e aí é tudo maravilhoso, tem os animais andando, as pessoas felizes, o sol brilhando. É uma montagem dessa tosca,
e o Trump se coloca no meio na figura de Jesus. Isso é o fim do mundo. Ele se coloca como Jesus no mesmo dia em que ele diz que o Papa é fraco. Ele usa o termo, o Papa é fraco. Isso é impensável, né? Isso não tem como tornar isso razoável. O cara, né, também, o presidente dos Estados Unidos está nas redes sociais atacando o Papa. Mesmo que ele não goste do Papa, não arruma sarna para se coçar. Porra. Mas talvez ele tem pouco problema, né? Nada está acontecendo, não tem um estreito fechado. É Copa do Mundo, daqui 3 meses ele vai arranjar problema com o Papa. E aí ele se diz ao mesmo tempo surpreso por não ter recebido apoio da Giorgia Meloni para fechar o Estreito de Hormuz, que a gente vai ter que falar sobre isso, porque até ontem ele estava tentando abrir, agora ele está tentando fechar. Não ter recebido esse apoio o surpreendeu. E ele diz, eu achei que a Giorgia Meloni tivesse coragem, mas pelo visto ela não tem. Ela é primeira-ministra da Itália. A Itália é o lugar onde fica o Vaticano. É a sede da Igreja Católica. Pois porra, E é muito interessante como o Trump consegue provocar, de maneira intencional ou não, vamos discutir isso aqui, os próprios aliados. A Itália, né? Um Papa norte-americano, porque nasceu nos Estados Unidos, consegue provocar dentro dos Estados Unidos uma comunidade gigantesca de católicos ou não católicos, mas que admiram a figura do Papa. A luz foi. Deixa. Uma antipatia de toda essa galera num ano de eleição. Exato. Eleições legislativas que possivelmente essa briga com o Papa faz alguns votos virarem. Lógico. Né? Faz alguns votos virarem. É lógico. Tirando um pouco esse fato inusitado e até um pouco, vamos dizer assim, leve, agora a gente tem um fato um pouco mais pesado, que é como as coisas continuam no Estreito de Hormuz, a guerra, né, os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, continuam, né? Nós tivemos uma trégua, falamos disso semana passada, de 2 semanas, mas parece que essa trégua ela não foi uma trégua 100%. Não. Se a gente não está falando agora de bombardeios e tiroteios, enfim, a gente está falando da continuidade desse conflito do ponto de vista econômico. O Estreito de Hormuz, a gente já comentou isso algumas vezes, vinha sendo controlado e a passagem de navios por ali extremamente reduzida por ação iraniana, que queria, vou chamar de socializar, assim, no sentido de tornar de todos mesmo, socializar os custos dessa guerra, né? Ah, tá bom, então a gente está sendo destruído, nossa infraestrutura está sendo atacada, mas todo mundo vai pagar por isso com inflação global, já que o petróleo não vai passar por aqui. Seria uma forma de pressionar os Estados Unidos, que os outros países prejudicados pressionassem os Estados Unidos para acabar com a guerra. Isso. E aceitassem um acordo favorável ao Irã. Perfeitamente. É isso. Ou um acordo. Um acordo que fosse. Quando houve a reunião entre Estados Unidos e Irã no Paquistão, eles não chegaram a acordo nenhum, mas ficou claro que a guerra está sendo muito custosa para o Irã, porque parte dos pedidos do Irã era que os Estados Unidos arcassem, né, com uma reconstrução ou com um ressarcimento. Sim. Pelos danos todos que aconteceram. O barulho. E aí, nosso estúdio, ele não tem esse ele não é vedado, mas já passou. Né? Tá passando. E aí, quando o Trump nota que financeiramente essa guerra está sendo pesada para o Irã, ele dobra a aposta no Estreito de Hormuz. Por quê? Porque se ele fechar totalmente aquele estreito, nem mesmo o dinheiro que o Irã ganhava passando por ali os produtos que eram importantes para ele vender ou recebendo por ali os produtos que eram importantes para ele comprar, ou seja, o funcionamento econômico do Irã, que já não está no seu melhor, se tornaria ainda mais difícil. Só que quando eu falo ele dobra a aposta, é porque ele torna, agora sim, o Estreito de Hormuz totalmente fechado. E com esse estreito totalmente fechado, nem com aquele pequeno trânsito que havia, agora sim, a gente pode falar com certeza absoluta do aumento do preço do combustível, com a diminuição do trânsito de automóveis, de navios, de aviões, enfim. A minha questão o Irã tem poucos aliados no mundo. Uhum. O governo da Síria, que era um aliado, não é mais. Ele tem ali grupos, ele não tem países aliados. Ele tem compradores e vendedores, mas não tem aliados. Os Estados Unidos têm uma rede de aliados
muito grande. Eu imagino agora o Trump tendo que falar com todo mundo. Por que você fechou o Estreito de Hormuz? Eu estava recebendo. Agora, eu não posso culpar o Irã, eu vou culpar os Estados Unidos. Isso. O meu aliado está me prejudicando com querosene, com gás, com petróleo. Porque pingava. Pingava. Não tinha uma torneira aberta, mas pingava. Agora tá fechado. E a gente não sabe até quando. Estamos gravando isso aqui, estamos vendo, né? Vocês estão vendo na quinta-feira. Pode ser que o Estreito de Hormuz esteja já aberto, e a gente está falando coisas do passado. Eu acho que a grande questão é, o Trump, a guerra parece hoje que é uma guerra para abrir o Estreito de Hormuz, que estava aberto antes de começar a guerra. Agora o Estreito de Hormuz está fechado com 2 cadeados, um iraniano e um norte-americano. Exatamente. E hoje saiu uma reportagem. Eu sempre esqueço onde eu vejo as coisas, mas é do G1 essa reportagem, com a localização de um petroleiro chinês que tentou sair pelo Estreito de Hormuz, então tem toda a rota dele indo ao sul, e assim que ele atravessa o estreito e que ele vai chegar em mar aberto para poder fazer sua rota, ele volta, porque ele encontra o bloqueio estadunidense. E aí a gente já começa a perceber como diria o poeta, o caldo entornando, né? Uma animosidade, né? Porque não é um petroleiro meu, é um petroleiro chinês. E com certeza a China não vai gostar de não receber esse petróleo. Então, aos poucos, essa guerra ela começa a respingar, eu vejo dessa forma, até não sei o que você pensa, começa a respingar em lugares que os Estados Unidos não gostaria que respingasse, pelo menos dessa forma. Porque ele começa a cutucar ali rivais que estavam olhando e falando, deixa rolar, não vou me envolver nesse momento. Até agora. Eu acredito que esse fechamento duplo do Estreito de Hormuz vai muito prejudicar a economia, e muito se fala sobre isso. O Irã, ele tem uma posição agora, me parece, um pouco mais confortável, porque ele já estava com o Estreito de Hormuz ali quase que bloqueado, e para ele o fechamento do Estreito de Hormuz gera mais pressão sobre os Estados Unidos, que atrapalham os seus aliados. Concordo. Então, o Trump vai receber alguma pressão vinda de fora, né? Vinda da Europa, vinda principalmente do Oriente, da Índia, da China e do Japão. O que isso vai acontecer? O quanto essa pressão vai ser forte? A gente não sabe. Não sabe. Mas parte da negativa dos países da OTAN em ajudarem o Trump a fechar o estreito, moram aí, não moram? Claro, moram na ideia de que, bom, o estreito tem que ficar aberto. A gente pode não gostar, a gente sempre fala isso, a gente pode não gostar do regime iraniano, assim como a Arábia Saudita também é uma ditadura. Mas o que eles têm e o petróleo é fundamental. Então, peraí, você quer que eu pegue o meu navio, abasteça e leve até aí para fazer um bloqueio? Só que aí eu vou ter que gastar esse combustível e não vou poder repor, porque eu estou fechando justamente... Exato. É meio um contrassenso, né? Bom, acredito que a gente passou por grandes temas, né? Eu acho que está chegando um tema que a gente vai ter que debater em alguns momentos e que acho que interessa a todo mundo que está nos vendo, que é a Copa do Mundo, porque essa Copa do Mundo, mais do que todas, eu acredito, tem um viés geopolítico muito forte. Então a gente vai falar das outras, mas tem um viés geopolítico muito forte, por ser no México, Canadá e Estados Unidos. E a gente vai trazer esse tema em algumas lives, não é mesmo? Eu te peguei de surpresa, mas você concorda? Mas eu concordo plenamente. Como eu falei já, é difícil discordar. Então tá bom. Eu acho que essa Copa do Mundo poderá ser tema inteira, sozinha de um episódio. A gente vai desdobrando, fazendo ligações, a gente pode analisar Fala os dos grupos, países. Pô, vamos fazer uma análise esportiva também. Por que não? Uma análise geopolítica dos grupos. Mas é isso, Borsal. Eu queria então agradecer quem está nos ouvindo. Se você gostou desse novo formato, dessa nova dinâmica mais leve, um pouco mais descontraída, compartilha, mostra para seu amigo, mostra para sua mãe, manda para o seu tio, compartilha no grupo da escola, do condomínio. E se não gostou, manda para alguém que você não gosta. Fala, você é tão trouxa que eu vou te mandar. Veja a opinião desses trouxas aí. Chato, é isso, mano. E a gente vai se vendo e se falando, e mandem mensagem para nós, nos comuniquem, nos avisem, entrem em contato. É isso aí, Borsal. Professor Atlas Geopolítico. O Mundo é um Podcast.